Então vamos à palavra, Mateus 15, 21, por favor. A Bíblia diz assim, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Domingo passado nós falamos das cidades que o Senhor advertiu, e essas cidades, Tiro e Sidom, elas eram das cidades que o Senhor falou que se tivesse pregado e mostrasse os sinais que foram feitos em Cafarnaum, aquelas cidades elas tinham se arrependido. Os habitantes daquelas cidades de Tiro e Sidom. Então Jesus ele foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados chamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão? Minha filha está horrivelmente... Pronto, aqui nós temos um cenário. Uma mãe com uma filha com problemas espirituais. Eu queria falar hoje de mães fortes, de pessoas fortes. Eu queria falar de pessoas resilientes, pessoas que sabem que a vida não é fácil, mas se ela for resiliente, ela vai vencer. Ela vai avançar. Eu quero falar de pessoas que estão, meus irmãos, em tempos difíceis, sendo perseverantes, pessoas esforçadas, pessoas batalhadoras. E o Senhor me trouxe ontem esta mensagem a respeito dessa mulher cananeia, que também era uma mãe, e ela se mostrou uma pessoa resiliente. Ela estava com a filha, como diz a palavra do Senhor, horrivelmente endemoniada. E no versículo 23 diz assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Por mais que ela vinha clamando atrás de Cristo, o Senhor não respondeu. Tem momentos que o Senhor, Ele vai ficar em silêncio em nossas vidas. E por que Ele vai ficar em silêncio em nossas vidas? Porque Ele vai querer enxergar em nós resiliência, esforço, desejo, vontade, gana realmente de uma mudança, de uma transformação. Hoje também, meus irmãos, eu quero comparar um pouco o comportamento dessas pessoas, que eu julgo pessoas fortes, em um tempo que nós estamos vivendo, de pessoas que infelizmente são fracas e débeis, diante das pressões da vida, diante das lutas e dificuldades que passam. Por que que aumenta-se o número de suicídio? Por que que as pessoas estão desistindo? Por que que está aumentando o número de pessoas em situação de rua? Pessoas com formações, pessoas que um dia trabalharam em uma empresa, tiveram bens e abandonaram tudo e falaram assim: eu não quero mais responsabilidade com nada, com ninguém. O que eu vou fazer da minha vida é isso, eu vou pegar uma troca de roupa, vou para a rua e vou viver a Deus dará. As pressões, o que nós já falamos em algumas ministrações, pressões que a sociedade impõe sobre a vida de cada um de nós. Pressão porque você precisa dar um jeito de comprar a sua casa, comprar o seu carro, você precisa ser uma pessoa bem-sucedida, você às vezes sofre pressão no trabalho, linha de produção e tantas outras coisas. Mas o que acontece, meus irmãos, eu vou tocar em um assunto agora que você há de concordar comigo.
Nós estamos vivendo em uma época que as pessoas, elas estão se tornando sentimentais. Não que nós não somos, nós somos sentimentos. Só que nós estamos tão aflorados que não aceitamos, às vezes, uma repreensão. A gente fala que o amigo é amigo porque ele não encobre o que precisa ser falado. Só que faz um teste com o seu amigo, fala uma verdade para ele. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente ele não vai te chamar mais. Provavelmente ele não vai mais na sua casa. Provavelmente ele vai achar que você é uma pessoa que está sendo intrusa. Vai dar uma opinião a respeito. Por mais que você tenha um casamento saudável, aí você vai querer ajudar alguém que está em uma crise no casamento. Dependendo do que você fala, do direcionamento, aquela pessoa vai falar assim: não aceito isso não. Quem cuida da minha vida sou eu, pronto e acabou. Não é assim? Que época que nós estamos vivendo. Interessante que esta mulher cananeia era uma mulher forte. Forte porque mesmo ela clamando atrás de Cristo, Cristo ficou em silêncio. Naquele momento o Senhor estava em silêncio. E a Bíblia diz assim: então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás. Mostra-se uma mulher perseverante. Meus irmãos, eu sei que a grande maioria das mães são assim. O que você pode falar da sua mãe hoje? Sua mãe foi uma guerreira? Sua mãe foi uma guerreira? Sim ou não? Olhou para as circunstâncias da vida? Eu sei que a grande maioria, tem uma pequena parte que, infelizmente, essas mães, elas não suportaram, elas não aguentaram as pressões e fizeram loucuras e trocaram os pés pelas mãos. Antigamente, meus irmãos, como que era cuidar de uma criança? Hoje você tem uma fraldinha, né, toda bonitinha, né? E antigamente como que era? A fralda de pano. Não era assim? E cuidar das crianças, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar de tudo, e suportar tudo. E o que acontece? Se a gente fizer uma comparação com as mães de antigamente, com as mães de hoje, existe uma diferença. Existe uma diferença. Só que, meus irmãos, você sabe o que acontece? Quando nós conhecemos o Senhor, até aquele que é fraco e débil se torna forte. Você pode ter certeza. Quando os discípulos falam para Jesus despedir aquela mulher, Jesus responde aos seus discípulos, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Olha a resposta que Cristo dá para aquela mulher. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos...
Meus irmãos, fala se essa mulher não era forte. Que palavra dura e pesada que ela ouve de quem? De Jesus. Literalmente o Senhor chamou aquela mulher de cachorro. Qual foi a reação daquela mulher diante da resposta de Jesus? Só que no meu entender, Jesus estava mexendo com o brio dela, com o interior dela, porque Jesus, quando os discípulos pedem para que ele despeça ela e mande ela embora, Jesus fala assim: não, como assim? Não fui enviado eu, as ovelhas perdidas da casa de Israel? Não vou mandar essa mulher embora. Só que na sequência Jesus dá uma resposta muito dura para ela. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos de vocês aqui suportaram palavras duras e pesadas e não se sucumbiram diante das dificuldades. Hoje é tão verdade que as pessoas ouvem palavras mais brandas e elas estão deixando a sua estrutura, a sua base, vamos colocar assim, transparecer o quanto elas estão frágeis. E eu lhe pergunto, o tempo de hoje está mais difícil que o tempo passado? Se a gente olhar na ótica de o quanto as mulheres, algumas tinham que trabalhar na roça, ajudar os pais, pegar na enxada. Sabe, eu acredito que os tempos lá, em questão para cuidar de casa, família, era bem mais difícil. Meus irmãos, eu vou falar da minha família. A gente sofreu muito mesmo. Sempre tudo limitado, sempre tudo regrado. Mistura às vezes era dia de domingo. E todos se criaram. Todos se criaram. E hoje, meus irmãos, a gente fala que a gente está vivendo em uma época que os jovens de hoje são considerados a geração, qual o nome que eles dão? Nutella, né? Falamos muito sobre a geração Nutella, jovens que não suportam as pressões da vida. Mas você sabia, meus irmãos, que existem pessoas maduras que também estão semelhantes? Eu acredito que nós fomos trazidos, resgatados, que o Senhor nos encontrou, que o Senhor nos achou na nossa debilidade, na nossa fraqueza. A Bíblia diz que o Senhor escolheu os fracos, os débeis, para poder envergonhar os sábios. Eu acredito que Deus nos trouxe para cá para nos transformar o nosso interior, o nosso coração, as nossas atitudes e nos fazer pessoas fortes, capazes de suportar tudo. Amém, meus irmãos?
porque a pressão da vida, ela sempre vai existir. A pressão da vida, ela sempre vai existir, a cada dia vai crescer, só que aqueles que servem o Senhor, esses vão subir como águia. Amém, meus irmãos? Esses vão tirar força da fraqueza, esses vão pisar em lugares, esses lugares serão transformados. Sabe por quê? Porque nós não ficamos, dodói, com palavras um pouco mais pesadas. Essa mulher, quando Jesus falou para ela: olha, o pão é para os filhos e não para os cachorrinhos, a resposta dessa mulher foi magnífica. Ela disse assim: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Mulher, que grande fé você tem! Se a gente fizer um comparativo hoje, nesse momento, a gente trouxer isso para os dias de hoje, e eu quero aqui englobar, aproveitando que hoje é dia das mães, nós estamos falando de uma mãe que foi atrás de Cristo, porque a filha estava doente, e ela perseverou, ela continuou, mesmo ouvindo palavras duras, ela estava ali. E aí, meus irmãos, Jesus pega e se admira e fala: mulher, grande fé você tem. Grande fé você tem. Sabe o que acontece? Nós fomos resgatados pelo Senhor, não para que nós viéssemos viver na debilidade. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor é uma igreja vencedora, e você faz parte dessa igreja, nós fazemos parte dessa igreja, amém? Hoje é culto de ceia, é culto de pessoas convertidas, então eu posso falar algumas coisas fortes aqui, posso ou não posso? O que me espanta hoje em dia, meus irmãos, é o tanto de crente cristal, tantas pessoas, sabe, que não pode ouvir uma palavra um pouco mais forte, o pastor não pode trazer um alimento um pouco mais forte, o pensamento é sair da igreja, abandonar a igreja, é parar, essa igreja eu não vou mais, porque o pastor falou isso, falou aquilo, e meus irmãos, se o próprio Cristo, lógico que eu não vou fazer isso aqui, não sou doido, mas que a gente tem percebido que às vezes nós estamos batendo em uma geração, chamando jovens de Nutella, e nós somos homens barbados, de já bigode branco, cabelo branco e mimizento. Na verdade, estou falando uma besteira. Esses dias eu comentei com um irmão aqui na igreja, eu falei assim: olha, que época que nós estamos vivendo, que época que nós estamos vivendo, o pastor não pode mais repreender suas ovelhas, o pastor não pode mais falar algo, porque se falar, olha, a pessoa fala assim: o quê? Não aceito isso não. Não aceito isso não. Então eu quero dizer para vocês, mães, essa mulher cananeia, ela com certeza arrancou sorrisos de Cristo, e a alegria do coração do Senhor, que ela não se abateu com nada, com palavras, com nada, e hoje em dia, qualquer coisinha,
qualquer coisinha, as pessoas estão parando, vou desistir, vou parar. Não, meus irmãos, levanta a cabeça. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela é uma igreja promissora, uma igreja que vence. Amém? Eu vou lhe perguntar algo muito simples: filhos carregam as características dos pais? Carrega ou não carrega? Quem é que é filho de Deus? Quem é o seu pai? Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus invencível nas batalhas. Será que Paulo estava exagerando quando ele falou assim: eu sei em quem tenho crido? Eu sei. E se ele estiver comigo, já era. Se a gente olha para os nossos pais na fé, para as mulheres, as heroínas, sabe, Esther, Débora e tantas outras, Ana, quando a gente olha para aqueles que suportaram tudo, o que nós enxergamos neles? Resiliência. Nós estamos vivendo, meus irmãos, em uma época que tudo é racismo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquilo outro, tudo é censura. É ou não é verdade? E que nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma permitir que essas fraquezas e essas debilidades venham estar, sabe, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós somos a igreja de Cristo. Quais são as características dos filhos de Deus? Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para o Senhor, você vê o nosso Senhor Jesus Cristo sendo um homem fiel, fiel até a morte, morte de cruz. Mas hoje, eu não posso, se fulano falou de mim, eu vou arrumar uma briga com ele agora. É na verdade, as pessoas não estão assim? Eu gostaria de falar algo aqui para vocês. Tem muita coisa aqui que já era para a gente ter abandonado. Coisas de menino, coisas de menino que já era para ter ficado para trás, que não faz parte da nossa vida, que não faz parte da vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus, e a gente carrega e a gente não pode carregar mais. E eu quero mostrar, para a gente finalizar essa palavra e participar da Santa Ceia, 1 Coríntios 13, 11, por favor. De repente, alguém falou algo ao seu respeito, pesado. Alguém levantou um falso testemunho. Alguém disse que você, mulher, mãe, homem, alguém disse algo que te doeu a alma. Você sabe qual que é a sua atitude? Sabe qual que é a sua atitude? Engula seco e deixa a justiça de Deus. Não faça justiça com suas mãos, não queira tirar limpo com ninguém, porque o que nós precisamos é não deixar mais o nosso coração ser contaminado por esses tipos de sentimentos. Como diz a palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11,
Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: quando eu era menino, falava como? Sentia como um menino, e pensava. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós não somos mais meninos. Homens, repita assim comigo: eu não sou mais menino. E isso, dentro da palavra do Senhor, dentro do reino, isso tem um significado muito grande. Porque se agimos como um menino, levado pelo, pelo som de qualquer coisa, se nós agimos assim, se carregamos dentro de nós, sabe, esses sentimentos, mas eu acho que não é desse jeito, eu acho que não é dessa forma, e tudo é ai. Não, meus irmãos, sentimentalismo, nada tá bom, zona de conforto, fofoca, individualismo, isso não faz mais parte da vida de homens aqui, porque o Senhor está em nós. Nós carregamos as características de Cristo. As mulheres aqui são mulheres guerreiras, porque o Senhor te faz uma mulher guerreira. O Senhor te faz uma mulher guerreira. O Senhor te faz uma mãe guerreira. Que nós venhamos, meus irmãos, entrar em um outro ambiente, em um outro patamar espiritual. Eu não sei se a igreja está me compreendendo, mas chegou o momento da gente honrar, meus irmãos, aquilo que o Senhor fez por nós, de carregar as características do Senhor em nossas vidas. Essa igreja que nós estamos presenciando nos últimos anos, de pessoas que não se firmam em lugar nenhum, pessoas cheias de sentimentos, cheias de não me toque, falou um pouquinho mais alto, quebra. Essa igreja não é a igreja que o Senhor está esperando, essa é uma igreja ainda de meninice. O Senhor está em busca de uma noiva madura, de uma igreja forte, de uma igreja firme. Pastor, mas eu tenho as minhas fraquezas. Ele nos escolheu na nossa debilidade para nos fazer fortes. Amém, meus irmãos? Eu cheguei à conclusão do seguinte: que ser forte é uma atitude, são atitudes que você toma. É que nem as pessoas falam da humildade, porque fulano é humilde. Ninguém nasce humilde. O que torna uma pessoa humilde são as atitudes que ela toma, de reconhecer os seus erros, as suas falhas. Fulano é humilde. Todas as vezes que você fala que uma pessoa é humilde, olha para ela e você vai ver que as atitudes dela são, geralmente, fez uma coisa errada, reconheceu com facilidade. Pessoas fortes são atitudes, são posições, posicionamento. Por que o Senhor fala para Josué: Josué, ser forte e o quê? Corajoso. Ser forte e corajoso, passa esse Jordão, eu sou contigo, eu estarei contigo, aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou estar com você.